Olá pessoal, vamos analisar aí mais uma questão e dessa vez a questão diz o seguinte: segundo o censo do IBGE, em 2010, o Brasil tinha 147,4 milhões de pessoas com 10 anos ou mais que eram alfabetizadas, o que correspondia a 91% da população nessa faixa etária. Naquele mesmo ano, um jornal divulgou que 60% das pessoas não alfabetizadas eram mulheres e que, portanto, havia no Brasil em 2010 aproximadamente 5,8 milhões de homens com 10 anos ou mais não alfabetizados. Deseja-se saber qual era aproximadamente o número de brasileiros com 10 anos ou mais em 2010. E também a informação divulgada pelo jornal está correta ou incorreta? Bom, pessoal, essa é uma questão simples, muito mais interpretativa do que de conteúdo. É uma questão que vocês vão observar pode ser facilmente resolvida com regras de três simples e operações simples de adição e subtração. A grande questão é a interpretação mesmo. Vocês vão observar que tem uma gama de informações aqui que a gente precisa ficar atento. Então vamos analisar o enunciado com um pouco mais de cuidado. Vejam bem, segundo o censo do IBGE em 2010, o Brasil tinha 147,4 milhões de pessoas com 10 anos ou mais que eram alfabetizadas. Primeira questão, pessoal, olha só. Esse pessoas com 10 anos ou mais é só para caracterizar uma parcela da população, uma parcela da sociedade. Então, é uma informação que, para efeitos de cálculo, não é relevante para a gente. Tudo que nós falarmos, tudo que nós fizermos aqui nesse exercício é referente não à população brasileira como um todo, mas à população acima dos 10 anos. Então a gente pode esquecer um pouco essa informação aí, porque tudo que a gente falar vai ser sobre essa população em especial, com 10 anos ou mais. Então, para não ficar confuso, um excesso de informações, vamos deixar essa informação um pouquinho de lado aí. Então, vamos pensar que o Brasil tinha, portanto, ó, de vermelho aí, 147,4 milhões de pessoas alfabetizadas. E nós sabemos que isso correspondia a 91% da população. Correto? Então vamos tentar analisar a partir daqui a primeira questão. Qual era aproximadamente o número de brasileiros com 10 anos ou mais daquele ano, né? Então percebam, pessoal, que nós estamos querendo saber o número total de brasileiros, né, acima dos 10 anos. Ou seja, isso inclui alfabetizados mais os não alfabetizados. Os alfabetizados já foi dado para a gente no programa, já foi falado que era 147,4 milhões e que isso correspondia a 91%. Se eu estou interessado no número total de brasileiros, tanto alfabetizados quanto não alfabetizados, eu estou interessado no 100%. Então aqui eu posso ter diferentes estratégias. Eu posso calcular os 9% que está faltando e somar com os 147,4%. Ou então eu posso calcular, por meio de uma regra de 3 simples, o 100% direto, que foi o que eu fiz aqui. Então, qual foi o meu raciocínio aqui? 147,4 equivale a 91%. Eu quero saber que quantidade equivaleria ao 100%, ok? Ah, mas e se a gente quisesse fazer pelo outro raciocínio, calcular os 9% e depois somar? Também é um bom raciocínio. Nesse momento você faria um cálculo a mais, né? Porque teria que fazer uma regra de 3 e depois uma soma. Aqui eu estou resolvendo apenas com uma regra de 3. Mas, por outro lado, vocês vão observar lá na questão seguinte, no item seguinte, que essa informação vai fazer falta para a gente, essa informação dos 9%. Então, você poderia calcular aqui, eu poderia calcular lá. Seria indiferente e íamos chegar na mesma conclusão. Então, vejam bem, fazendo a regra de 3, resolvendo essa regra de 3, eu consigo concluir que o total de brasileiros com mais de 10 anos em 2010 era 161 milhões
161,97 milhões, quase 162 milhões, ok? Isso inclui os alfabetizados, que nós já sabemos quantos são, e também os não alfabetizados. Então percebam que é uma questão bem simples de se analisar quando a gente tem a devida atenção, ok? Se tiver ficado alguma dúvida, não deixem de postar lá no fórum para a gente, ok? Vamos então ao segundo item. O segundo item também não é complicado de se analisar, a gente só precisa ter uma certa atenção, porque ele faz muito trocadilho com alfabetizado e não alfabetizado e envolve também porcentagem. Então, olha só, naquele mesmo ano, um jornal divulgou que 60% das pessoas não alfabetizadas, vejam bem que agora estamos falando de não alfabetizados, né? Eram mulheres e que, portanto, havia no Brasil 5,8 milhões de homens que não eram alfabetizados. Então, nós precisamos mostrar matematicamente se essa informação está correta ou incorreta. Então, primeiramente, vamos analisar algumas questões aqui. Ó. Nesse primeiro quadrinho azul, nós temos a seguinte situação. O total de pessoas, nós acabamos de descobrir que era 161,97 milhões. O problema já deu para a gente que o número de pessoas alfabetizadas era 147,4 milhões. Portanto, se a questão agora está falando de não alfabetizados, eu posso diminuir o total menos as alfabetizadas, que eu sei quantas não alfabetizadas existiam naquele ano, né? Então, vejam bem, 161,97 menos 147,4, eu tenho aqui o total de pessoas não alfabetizadas, 14,57 milhões. Percebam que se lá no item anterior vocês tivessem calculado primeiro os 9% para somar com aquele 91, aqueles 9% eram as pessoas não alfabetizadas, exatamente esse 14,57. Nós já teríamos essa informação, pouparia esse trabalho desse quadrinho azul aqui agora. Então, a gente teria um trabalho a mais lá no primeiro item, mas teria um trabalho a menos aqui no segundo item. Por isso eu comentei que tanto faz a estratégia que a gente adotasse, ok? Então vamos seguir. Observem que até o momento nós não estamos dando atenção ainda para o que o problema pediu. Nós estamos apenas extraindo informação. Qual foi a informação que nós extraímos? Que existiam 14,57 milhões de pessoas não alfabetizadas. E aí o problema fala para a gente que desses 14,57, 60% eram mulheres. Então, eu preciso saber quanto é 60% de 14,57 milhões. Eu consigo fazer isso, obviamente, por uma regra de 3 simples também. 14,57, estou falando agora aqui do quadrinho, aqui do lado esquerdo, na parte inferior, né? 14,57 representa 100%, ou seja, todas as pessoas não alfabetizadas. Eu quero saber que quantidade representaria os 60%. Então, resolvendo essa regra de 3 simples, eu chego à conclusão de que o número de mulheres não alfabetizadas, ou seja, esses 60%, é 8,74 milhões. Agora nós estamos quase lá. Vamos fazer uma última análise aqui do lado direito nesse último quadro. Vejam bem, nós sabemos que existem, portanto, 14,57 pessoas não alfabetizadas. Dessas pessoas, nós acabamos de calcular os 60% que era referente às mulheres. Então, descobrimos que são 8,74 milhões de mulheres não alfabetizadas naquele ano, certo? Só que me interessa saber o número de homens para ver se bate com o que o jornal publicou. Ora, se o total era 14,57 e 8,74 eram as mulheres, basta subtrair que o restante são os homens. Então, fazendo 14,57 menos 8,74, eu concluo que 5,83 milhões de pessoas não alfabetizadas era referente aos homens naquele ano de 2010. Portanto, a informação do jornal está correta. Ok, pessoal? Se ficou alguma dúvida, poste aqui no fórum para a gente ir trocando ideia, tá certo? Bom estudo para vocês e até mais.